Quem já ouviu a palavra bênção dupla? E hoje vai ser assim, amém? Eu quero chamar aqui a Micaele, quero que vocês recebam com bonita salva de palmas para Jesus. Então vai ser uma bênção dupla nesta noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos estão felizes nessa noite? Amém. Maravilha. Hoje, né, como já foi falado, é o quarto dia dessa campanha das primícias. E como a pastora Osinete já falou ontem, cada dia Deus tem derramado uma unção sobre cada um de nós. Glória a Deus. Cada dia nós recebemos uma unção diferente. Aleluia. E nós temos que tomar posse. Porque o que nós estamos recebendo aqui é uma chave. Aleluia. Não só para este ano, mas para a nossa vida. Aleluia. Para o nosso crescimento. Aleluia. E eu gostaria de já irmos para o tema, que é João 4:35. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fico assim maravilhada de como o Espírito Santo ele age, né? Esse tema ele foi escolhido pela igreja, direcionado por Deus. E ele nos deu esse tema, que ele fala sobre colheita, né? E olha como Deus ele é. Esse tema, irmãos, Deus ele vem falando da urgência que ele requer de nós, né? Da urgência em fazer o trabalho, o serviço dele. Isso assim, para mim, foi muito assim, maravilhada, porque é neste caminho que eu estou tentando conduzir nesse ano, né? Não nesse ano, nos próximos dias. E o início ele começa dizendo assim: vocês não costumam dizer que ainda falta 4 meses para a colheita? Aqui o Senhor ele está falando, se referindo a muitas das vezes nós, né, que sempre nos damos desculpa que nós ainda não estamos prontos, que ainda falta algo, que nós precisamos nos capacitar, nos conhecer. Mas aí o Senhor ele vem e fala: mas eu lhes digo, desperta e olhe em volta. Aleluia. Então assim, isso para mim, ele foi muito interessante, porque assim, isso é muito nosso, né? É a gente colocar empecilho. Eu não estou pronta, eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Só que hoje é o quarto dia, e nos dias anteriores foi falado sobre orgulho, foi falado ontem que nós somos maduros. E hoje eu gostaria de falar um pouco também sobre o Espírito Santo. E é Ele que nos capacita a fazer a colheita. Então, assim como esse tema, ele fala que vocês não costumam dizer que ainda falta 4 meses, como eu disse, né? Às vezes nós falamos assim: ainda não estou pronta. É como agora está iniciando o ano, né? 2026 eu vou fazer, ou daqui a uns dias. Só que nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Aleluia. É o Espírito Santo que Jesus, ele nos deixou exatamente para fazer essa colheita. E o Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita a fazer tudo. Glória a Deus. Com o Espírito Santo nós somos capazes de fazer tudo o que nós precisamos. É o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus. É o Espírito Santo que cura. É o Espírito Santo que fortalece. Aleluia. Só que por muitas vezes, irmãos, nós entramos nesse meio de acharmos que não estamos prontos, que nós precisamos nos preparar, por falta ainda de conhecer um pouco mais da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como talvez muitos conhecem, muitos não, o Espírito Santo ele não é apenas uma visitação. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E ele
capacitando a fazer tudo. Aleluia. Tudo que nós precisamos para fazer a colheita. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós precisamos para alcançar almas, para alcançar pessoas. E por muitas vezes nós nos achamos incapazes de fazer, ou que não está na hora, porque nós não estamos sabendo se relacionar. Irmãos, é algo que o Senhor ele vem trabalhando comigo muito, é a respeito do Espírito Santo, é algo que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui. Aleluia. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é: o Espírito Santo, ele não é só uma visitação. O Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de nós e nós precisamos nos relacionar com ele. Eu ouvi algo, um testemunho de um pastor, e isso foi algo assim, uma virada de chave para mim na minha vida. E ele falando assim que o Espírito Santo, quando ele começou a se relacionar com o Espírito Santo, ele adentrava no quarto dele e ele falava: Espírito Santo, eis-me aqui. Glória a Deus. E o Espírito Santo, na mesma hora, entrava no quarto onde ele estava e o tomava de tal forma que ele muitas das vezes não conseguia se manter de pé. E através desse testemunho deste pastor, que o Senhor me direcionou, eu venho cada vez mais buscando a viver em relacionamento com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós falhamos por ele estar conosco e às vezes a gente não dar tanta atenção. Só que o Espírito Santo ele está aqui. Glória a Deus. E você pode falar para ele assim: oi, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso que você me ajude a fazer isso. Glória a Deus. Eu preciso que você me ajude a evangelizar uma pessoa. Como ontem foi falado, e eu gostaria de falar, às vezes, essa colheita requer nós discipularmos pessoas. E discipular pessoas não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes nós vamos decepcionar com elas. Porque às vezes a gente está lá cheio de Deus para passar, para transbordar, mas ela não. Às vezes você lança um convite, ela não vai querer. Às vezes você manda uma mensagem, ela não vai ouvir. Só que, irmãos, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque Ele é quem conhece o íntimo de cada pessoa. É Ele quem me conhece, é Ele quem conhece você. Às vezes nós erramos, nos frustramos porque nós queremos fazer da nossa forma. Mas é o Espírito Santo que vai direcionar, vai falar: fala isso para ela. Glória a Deus. Mande isso para ela. Porque quando Ele direciona, é algo que vai ser como uma espada, vai entrar, vai fazer a transformação, a mudança na vida dela. Então, para nós fazermos esta colheita, a qual o Senhor está pedindo para nós, porque, como eu falei, esse é um tema que o Espírito Santo deu para esta igreja, para nós, é para que nós caminharmos nisso, neste ano. Então, assim, irmãos, para esta colheita nós precisamos estar cada vez mais nos relacionando, cada vez mais tendo a consciência de quem é o Espírito Santo e do quanto nós somos dependentes e o quanto nós precisamos ser ainda mais dependentes deles, que é se relacionando. Então, quando a palavra do Senhor ele fala para nós, para fazer a colheita, nós precisamos primeiramente entender que nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é a pessoa de Deus que trabalha em nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo é quem nos conhece, é que sabe de todas as coisas. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é divino, ele é santíssimo. Então nós precisamos dele. E uma parte que é muito interessante nesse texto, esse texto ele tem, apesar de ser muito pequeno, mas ele tem muitas chaves aqui. A primeira que eu falei foi essa, que às vezes nós falamos que não estamos prontos, né? Como a palavra fala, não está pronto para a colheita. A segunda que eu queria falar é que fala assim: desperta e olhe à volta, os campos estão maduros para a colheita. Glória a Deus. Olha a sua volta. Olha em volta da sua casa, da sua família. A palavra que fala desperta.
Então, assim, se Deus está falando desperta, é porque nós precisamos despertar. Amém. É como eu falei, esse texto ele fala de uma urgência que o Senhor tem em nós evangelizarmos. Glória a Deus. Então, assim, e o contexto dele anterior, né, que ele vem falando que ele evangeliza a mulher no poço, né, a mulher samaritana que vai e pede água. E aqui ele fala para despertar. Quando ele fala desperta e olha a sua volta, ele está falando para os discípulos no contexto de Samaria, né? Ele falando que olha a volta, porque quando ele evangeliza aquela mulher, muitas pessoas voltam, impactadas com o testemunho que ela deu, elas voltam para querer conhecer a Cristo. Então quando Deus ele diz assim, desperta e olha a sua volta, ele está querendo dizer, olha as pessoas que vieram aqui. E hoje eu pergunto para vocês, despertem e olha a sua volta. Quantas pessoas que hoje você conhece que não conhecem a Cristo? Ou que talvez conhece, mas não se relaciona. Conhece, mas talvez não querem, não conhece da forma que o nosso Pai é. Porque Deus, apesar de Ele ser Deus, Ele é o nosso Pai. Glória a E Deus. muitas pessoas hoje em dia têm um conhecimento de Jesus morreu na cruz, Ele é Deus, mas não conhece a profundidade, não desfruta do amor que Ele é, porque Deus Ele é amor. Então eu pergunto para vocês, quantas pessoas que vocês conhecem na sua família, no seu trabalho, no seu meio social ali, que não conhece a Deus, que precisa de uma evangelização sua, de uma palavra sua, de um discipulado seu. Então quando Deus ele fala desperta e olhe, Ele está falando aqui para os discípulos desperta, porque os discípulos aqui estavam, no contexto anterior, estavam falando que eles queriam oferecer a comida para Jesus. E Jesus fala para ele, é minha comida fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos aqui, eles estavam presos no material, no natural, querendo que Jesus comesse. Só que Jesus fala, há algo urgente para mim fazer. Então ele fala, desperte e olha a sua volta. Não se preocupe com o que comer, mas se preocupe com as pessoas ao seu redor. E ele fala, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então quando Deus ele fala desperta, é para que nós também, irmãos, neste ano, não nos preocupamos com coisas naturais, mas espirituais. Como a palavra aqui, no versículo seguinte fala, olhem para o campo, as colheitas já estão maduras. Ou branquejam, né, na minha fala, olhem para o campo, estão maduros para a colheita, outros branquejam. Mas tudo tem o mesmo significado. Então ele está falando assim, no dizer de Deus, ele fala, deixe isso, olha as pessoas que vieram até aqui, elas estão precisando de um alimento espiritual, e este é o meu trabalho, alimentar-nos com a palavra, assim como eu tenho alimentado. Então o que Deus ele tem falado para nós, o que Ele quer nesse ano, para nós, é que nós estejamos ligados no espiritual, sabe? Não tanto preocupados com o que comer, com o que vestir, porque a palavra dele já falou que aquele que busca primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, para que nós olhamos para as pessoas à nossa volta, sabe, as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam. Olha quantas pessoas foram impactadas com o testemunho de uma mulher. Deus chega a ela, fala, e ela sai correndo, falando, e muitas pessoas vêm para querer conhecer. E quando Deus ele fala que, quando dessa palavra, quando Jesus ele fala que o campo já está pronto, é isso. As pessoas têm sede, têm vontade, e nós somos os ceifeiros que precisamos
estarmos ligados espiritualmente, espiritual, para estar pronto para evangelizar, discipular essas pessoas. Então, algo que o Senhor Ele quer de nós neste ano, Ele quer para nós nesta igreja. É isso, irmãos. Glória a Deus. Isso que Ele quer. Nós temos o Espírito Santo que Ele nos capacita. O Senhor já nos falou para nos despertar. E o Senhor, Ele fala que as pessoas estão prontas. E eu não sei vocês, né, mas nos noticiários hoje em dia, nas televisões hoje em dia, e alguns pastores, até mesmo profecia, falam que esse ano será um ano muito difícil. E a gente pode ver que já começou de uma forma meio complicada. Então o que nós estamos esperando? Quantas pessoas dependem de uma palavra nossa? Glória a Deus. Quantas pessoas dependem de uma evangelização, de um testemunho nosso? Porque como foi dito, e isso é verdadeiro, nosso testemunho vale. Aleluia. Ou a nossa indicação. Lá em Reis, né, fala daquela menina que trabalhava na casa de Naamã. A palavra fala que ela era uma menina. E Naamã, ele precisava de uma cura. E ela chega para a patroa dela, né, para a dona, e fala assim: eu sei que alguém que pode curar. Então, por muitas vezes, às vezes a gente acha incapaz de falar, às vezes acha incapaz de pregar, mas nós conhecemos um Deus. Nós temos um testemunho. E às vezes tem pessoas do nosso lado que eles estão passando por situações de depressão. Hoje em dia, a maioria da população sofre com depressão, ansiedade, pânico. E você chegar até ele e falar: eu sei que alguém que pode te curar. Aleluia. Eu sei aonde você pode receber a cura. Glória a Deus. Ou às vezes você vai chegar e falar o seu testemunho: olha, eu já fui curado da depressão, eu já fui curado da ansiedade. Eu conheço pessoas que, ao ouvir a palavra do Senhor, ou que foram na minha igreja, ou que conheceram, foram curadas. Então, assim, nós precisamos, neste ano, nos despertar. Não importa, irmãos, a incapacidade que talvez você ache. Eu estar aqui hoje é o Espírito Santo, como eu sempre falo. Até dias atrás, eu não me considerava incapaz de estar ministrando uma palavra. E hoje eu estou aqui pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo. A partir do momento que eu decidi, mesmo sem ter todo o conhecimento que nós nunca vamos ter, eu decidi não ser, não correr mais de Cristo, mas falar: eu estou pronta, Senhor. Aleluia. E Deus, Ele quer pessoas que estejam disponíveis. Como a palavra fala que Deus quer pessoas disponíveis, são pessoas que, mesmo sabendo que tem que é incapaz, que tem feridas, mas que fala: Senhor, eu estou disponível. Aleluia. E aí o Espírito Santo vai capacitar. Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, mas eu abro mão de tudo, porque o meu desejo de ver pessoas que conheçam o Senhor, de ver pessoas restauradas, de ver pessoas curadas, é muito maior. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso que Deus ele tem buscado de nós. Olhe para os campos e veja. Glória a Deus. E em todo lugar que nós olharmos, nós vamos ver pessoas que precisam de Deus. Aleluia. Em todos os lugares que nós olhamos, no nosso meio social, sempre vai haver uma pessoa que ela precisa de um cuidado, de um abraço, de conhecer a palavra do Senhor, sempre. Ai, mas eu trabalho onde a maioria é evangélico, mas às vezes você tem amigos que não são, primos que não são. Em todo lugar sempre vai haver uma pessoa que ela não conhece, uma pessoa que precisa ouvir, uma pessoa que precisa conhecer. Então nós, neste ano, o que o Senhor ele quer de nós é isso. É essa urgência. Porque
Porque esse versículo ele fala da urgência que Deus ele quer. Ele fala da urgência para o discípulo. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comidas, o Senhor chega para ele: mas eu lhes digo, desperta. Aleluia. E é o que Deus fala para nós hoje. Então, irmãos, não importa o que talvez vocês achem, o que talvez vocês, eu não sei, o Espírito Santo ele pode capacitar cada um. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Depende da nossa decisão. Deus ele é um Deus que trabalha a partir da nossa decisão. Glória a Enquanto Deus. nós ficamos ainda, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, eu não sei, Deus não pode fazer nada, porque nem você sabe. Mas a partir do momento que você fala, não é isso que eu quero, Glória a Deus. o mundo espiritual começa a trabalhar a seu favor. É a partir da tua decisão. Eu não tenho fé para isso, mas eu quero, eu decido. Deus ele vai capacitar. Glória a Deus. Porque a partir do momento que nós tomamos decisão, posicionamento, o mundo espiritual começa a trabalhar a nosso favor. Glória a Deus. Deus ele vai enviar pessoas. E hoje em dia também nós temos internet. Não há nada que o YouTube não possa nos ensinar. Não há nada que a gente não precise, que a gente não tenha, que a internet não possa nos ajudar. É claro que o manual para conhecer Jesus é a palavra. É a palavra, é a Bíblia. Só que através de um curso na internet você pode ter, ali tem vários cursos de teologia, vários cursos bíblicos que você pode usar. Que Deus já disponibilizou para nós, irmãos. Para que nós tenhamos ali a capacidade. Às vezes acontece que nós não queremos, de nós não fazer, é porque nós não queremos. Porque tudo já está disponível para nós. Glória a Deus. Louvado Tudo seja já o está Senhor. disponível. Então, que nós tenhamos isso em 2026. Que nós tenhamos essa urgência de fazer a vontade de Deus. No próximo versículo, Deus ele fala assim: os que colhem já recebem o salário e os frutos ajuntam. Os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Então aqui ele fala, né? Que as pessoas já receberam o salário, nós já recebemos o salário. E o fruto são as pessoas que nós iremos encaminhar. Que através do nosso discipulado, através da nossa evangelização, esse é o salário, é a pessoa ganhar a salvação. A palavra fala que vale uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Então imagina você alcançando uma alma, imagina que alegria você poder ganhar uma pessoa para Cristo. Aquela pessoa ser convertida através de você, do seu testemunho. Às vezes pode ser doloroso o discipulado, mas imagina quando essa pessoa alcança a salvação. Quando ela alcança a salvação, quando ela se converte. E aí essa pessoa vai ganhando mais pessoas ainda. Vai ajudar você ainda a discipular ainda mais. Então não pense às vezes no trabalho, nas limitações, mas pense naquela alma salva, naquela pessoa, naquelas pessoas salvas, naquelas pessoas ali, aqui, com você no banco, adorando ao Senhor. E isso que o Senhor fala, que esses frutos são para a vida eterna. Glória a Deus. Então a colheita que o Senhor quer de nós é para a vida eterna. Glória a Deus. Então que nós possamos não medir esforços, não nos limitarmos, mas estar disponível para essa colheita, disponível a passar o que for,
como foi dito antes, é sermos maduros, a estarmos prontos de morrer o nosso orgulho, como também foi falado, para ganhar almas para o Senhor, para ver essa igreja cheia. Aqui tem o bazar mesmo da igreja e esses 3 dias eu tenho ficado aqui e eu olho aqui assim, eu vejo quantas pessoas, quantos bêbados, quantas meninas sem conhecer a Cristo. E eu fico pensando quantos bancos vazios ainda tem aqui na igreja, que eles poderiam estar aqui. Só que às vezes nós não queremos ter o trabalho, ou não queremos ter o orgulho, e deixamos de evangelizar o Senhor. E uma das coisas que o Senhor falou comigo quando eu estava no primeiro dia do bazar, aqui foi que eu falei assim, que esse ano, como eu falei, eu creio assim, que Deus ele é maravilhoso, porque Ele escolheu esse texto. E essa mensagem ela foi muito profunda no meu coração. Glória a Deus. Esse senso que o Senhor falou de urgência. E eu falei assim, Senhor, aqui é um lugar onde entra muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas desse bairro. E a nossa igreja, ela se encontra com muitas cadeiras vazias. E eu falei, Senhor, eu não quero só ficar aqui, mas que é uma oportunidade que eu tiver de falar para Deus por cada pessoa que entra aqui. Talvez de orar por cada pessoa que entra aqui. Porque às vezes a gente fica com vergonha. E muitas vezes eu ficava com vergonha de chegar e falar para a pessoa de Deus. Ou de chegar e falar assim, você quer receber uma oração? Às vezes entra pessoas reclamando da vida aqui, reclamando, e às vezes você fala assim, não, você não abre a boca para falar, olha, eu sou desta igreja. Eu conheço um Deus que pode te ajudar. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. conheço um Deus que Ele pode transformar a sua vida. Então, uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo é que eu falei, Senhor, eu me disponho. Porque o dispor de Deus não é só nós estarmos aqui no altar, fazer a palavra do Senhor. E não é só talvez a gente, eu quero pegar o microfone, eu quero falar. Não é só eu quero louvar, porque muitas vezes nós confundimos chamados com propósito. E às vezes a gente acha que é só estar aqui no púlpito que nós estaremos servindo ao reino, mas não. Há muitos meios e formas que nós podemos servir ao Senhor. E eu digo que algumas coisas como esta que o Senhor fez na minha vida, só o Espírito Santo que poderia fazer. Só o Espírito Santo que poderia abrir os meus olhos para isso. Poder, filha, você já está num lugar onde você pode evangelizar pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Filha, seja o você Senhor. já tem o que você precisa. Então, quando eu realmente me atentei a isso ao bazar, eu falei, não. Enquanto o Senhor, quando eu chegar em casa, eu tiver a oportunidade, eu estarei lá. Glória a Deus. E quando pessoas chegarem lá e realmente quiserem receber uma oração, algo, aleluia a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia a Deus. O Senhor eu nasci para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é o orgulho, irmãos. Que muitas vezes nos limita de fazer algo. Às vezes a gente até conhece, mas a gente não tem coragem de falar. Às vezes a gente tem vergonha também de falar o que as pessoas irão pensar. Às vezes não queremos ter o trabalho. Mas Deus, Ele nos mostra muitos meios e formas que nós podemos fazer essa colheita dele. Glória a Glória a Deus. Louvado E seja às o Senhor. vezes coisas simples, coisas que estão ali no nosso redor. Às vezes a gente acha que é só sair e evangelizar. Não, eu preciso sair e evangelizar. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Mas às vezes existem coisas ali no seu meio que você precisa, não é tão longe. Então assim, irmãos, como Deus ele tem falado comigo, como o Espírito Santo tem falado comigo, como Ele tem falado com cada um, como Ele tem deixado essa mensagem, o que impede vocês de fazer essa colheita? O que tem impedido vocês hoje? O que talvez esteja no coração de vocês, que vocês estejam falando, eu não estou pronto. O
que é, irmãos? É a vergonha? É a falta de conhecimento? É o se achar incapaz? Ou se achar pecadora? Ai, mas eu peco, mas eu erro. E nós sempre vamos pecar e nós sempre vamos errar. E outra coisa eu falo, nós nunca vamos conhecer tudo, irmãos. A palavra do Senhor é inesgotável. Todos os dias nós estamos Glória a aprendendo. Deus. Então, se a sua desculpa hoje é eu não sei falar, ou eu não sei a Bíblia, eu falo para vocês que você só precisa decidir, o Espírito Santo vai encaminhar. Assim como ele tem feito na minha vida. Assim como eu tenho testemunhado coisas assim, que têm acontecido na minha vida, porque por muitas vezes eu também me achava incapaz por não saber, às vezes achar complicado a Bíblia, por não ter tanto conhecimento. Mas a partir do dia que eu decidi, eu posso afirmar que muitas coisas do Senhor, hoje eu leio a Bíblia, tenho um entendimento diferente, mas porque eu me posicionei. Minha mãe, ela tem um testemunho que ela fala assim, que ela foi tratada como coitada até o tempo que ela quis ser coitada. Mas o tempo que ela se levantou e deixou de ser coitada, as coisas aconteceram. Glória a Deus. E isso é o que nós precisamos. Então, o que impede? A vergonha? Será que você não pode abrir mão da sua vergonha, da sua timidez por Jesus? Por Ele que deu o seu sangue lá na cruz? Ai, eu sou muito tímida, eu sou muito vergonhosa. Mas você fala, Senhor, tem pessoas. Se a gente liga a televisão, se a gente ouve noticiários de pessoas com depressão, pessoas morrendo, pessoas sendo abusadas, estupradas, será que você não pode abrir mão para alcançar uma pessoa? Será que você não pode abrir mão do seu conforto, da sua comida, de querer ter, às vezes, a sua despensa cheia, sempre cheia? Mas abrir mão de algo aqui para você, às vezes, distribuir um pouco de comida para alguém, dividir o seu celeiro. Porque isso já é uma forma de evangelizarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso já é uma forma da gente demonstrar. Será que você não pode abrir mão do seu orgulho? Por amor a Ele que deu a vida por você? Glória a Deus. Será que você não pode abrir mão da sua vergonha? Para Ele, por Ele? Pois é isso que Ele quer de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu deixo para vocês nessa noite, baseado nessa palavra, o que impede a fazer essa colheita em 2016. Eu gostaria que os irmãos todos nessa noite refletissem o que está impedindo. São os problemas. O que é, irmãos? Leve a Deus. Aleluia. Com sinceridade, falei isso, Senhor. Eu tenho isso. Mas nesse ano, eu quero abrir mão de tudo isso para ganhar almas para o Senhor, para trabalhar no teu reino. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Eu vou deixar essa pergunta para vocês meditar nesses dias de campanha. Medite o que é que tem pedido e tome uma decisão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Luciano, porque ainda tem a parte dele.